E aí, quando chega a concessão e o cliente vê, poxa, eu já posso me aposentar, ele não tem muita paciência de esperar, né? E aí, quando você não junta a documentação necessária, às vezes não tem o êxito esperado, né? Então, pelo que eu entendi, e aí você me corrija se eu Hum, estiver equivocado, mas quando a gente fala do planejamento que você faz, não é só um planejamento de contribuições, não é só um planejamento de quando que ele vai se aposentar, não é só a estratégia que já é muito boa, mas é também o levantamento de tudo que tem que ser acertado até a data isso. de entrada com o pedido dele antes. Então, se ele fizer esse levantamento, esse planejamento e tiver consciência de todas as coisas que ele tem que acertar antes, isso facilita o processo dele lá na frente. Isso, porque quando a gente entra para regularizar, a gente fala regularizar o CNIS, as informações. Às vezes pode demorar até 1 ano, 6 meses, né? E aí, assim, tem casos que a pessoa não viu e a gente, na própria aposentadoria, a gente entra também com esse pedido de regularização. Mas se você já consegue fazer antes, a sua aposentadoria talvez não vá nem para ser uma ação judicial. Você consegue resolver tudo no administrativo porque você já resolveu antes os problemas, entendeu? Uau! E aí isso acelera também o processo Sim, de entrada e de também de concessão. isso. Tem algumas concessões quando a gente organiza a documentação, 30 dias, 45 30 dias, dias. 45 dias. Então, quem está Mas porque estava tudo assistindo, certo. porque já fez essa lição de casa de fazer o planejamento, de acertar tudo que precisava acertar. É. Porque o maior problema, se você pegar o seu extrato do CNIS, quem está né, ouvindo a gente, e você for na última folha, e na última folha dele lá está cheio de códigos, são códigos que você tem que organizar alguma coisa no seu CNIS. Quem pega o extrato do CNIS e olha na última folha e não tem nada, já peguei um cliente, um pelo menos, Pelo menos. não tinha nada, o dele estava perfeito. Ele, assim, uma exceção à regra. As empresas que ele trabalhou, as informações todas estavam lá. Todas batendo, tudo Tudo certinho, não certinho. faltou nada. Mas a grande maioria não acontece isso. A gente tem que consertar sempre alguma coisa. E assim, quando você entra no administrativo, o que o INSS faz? Ele vai pegar a tua informação que está no CNIS e ele vai processar no sistema. Ele não vai ficar analisando, não, mas é aquela empresa, será que ele era insalubre? Será que Ele não não era? vai olhar para nada disso. Não, porque ele é um sistema, né? É um robô, né? Ele faz, né? O cálculo. E aí, se você quer questionar isso, você tem que ter a documentação e explicar, né? Eu aconselho sempre procurar um profissional. O INSS é uma área que ele muda muito. E a gente, quem atua na área do direito previdenciário, quando a gente vai para o judiciário, a gente vai até o STF, Uau. porque são questões de direito, né? Então, assim, tive uma cliente que ela não aceitou acordo, né? E a gente via que dava para a gente ir até o final. A gente foi até o STF. Foi procedente? Foi. Demorou 6 anos. Mas é mais demorado, né? O E judicial. com isso também você consegue eh, ajudar o cliente, de certa forma, a conseguir um benefício maior Sim. dentro do que ele está buscando, né? Eu imagino. É, que nem esse cliente que eu atendi, que a gente falou no começo, né? Pensa, ele ia trabalhar 10 anos. Ele falou assim, mas você tem certeza que eu tenho esse direito? É isso que a gente fica feliz, né, no Que trabalho. É. legal. Se tem certeza, vai dar certo mesmo, doutora? Eu tenho esse direito, você já vai entrar com o meu processo. Entrei, né, vou entrar essa semana com o dele, né? Já juntei a documentação e a gente vai... Primeiro, sempre assim, quando você entra primeiro no administrativo, e aí você tem que exaurir o administrativo. Muitas vezes a gente consegue no administrativo. Caso não dê certo no administrativo, é que a gente vai para o judicial. Então também uma das coisas que você faz hoje é fazer toda a entrada, o Sim. acompanhamento desse processo administrativo antes de tentar o judicial também. Isso, é obrigatório. Você não pode entrar direto no judicial. Você tem que primeiro entrar no administrativo.
Mas tem uma grande diferença de quem já faz isso há 15 anos de quem está começando agora, né? Então, eu estou com um cliente, nossa, que ele se aposentou por idade, fez tudo Se sozinho, aposentou. por idade, só que ele tem tempo para tempo de contribuição. O benefício dele é o teto e ele se aposentou por 4 mil, sendo que daria 7 mil na época em que ele entrou. E a gente vai fazer uma revisão. Porque ele não juntou todos os PPPs, não foi juntado toda a documentação. Então, com isso, você consegue justamente mudar essa realidade da pessoa e maximizar o benefício para ela, né? Isso, só que assim, supondo, foi concedida a sua aposentadoria. Você tem 10 anos para entrar com revisão. Se não entrou, já era. Você passou 10 anos e você não entrou, aí que no direito a gente brinca, né? Que quem dorme, né? Perde o direito. Ele não fica ad eterno. Ele tem 10 anos. Nesses 10 anos, você tem que procurar, né, ver se realmente foi feita a conta de forma exata. Tem muitos clientes que às vezes procuram a gente já aposentados e a gente faz uma revisão e às vezes a gente dá uma melhorada. Mas tem que estar isso antes dos 10 anos, né? Antes dos 10 anos, ainda tem essa chance. Nossa, mas isso daqui é esclarecedor, né? Porque eu imagino que muita gente que vai assistir também já falou: isso daqui não é para mim, eu já me aposentei, já tá tudo certo. E às vezes ele pode estar recebendo mais se ele entrar com uma revisão ou descobrir alguma coisa desse tipo que ele teria outras possibilidades, não é verdade? Posso contar bem rapidinho um caso? Claro. Eu atendi um senhor, já foi o meu cliente, acho que em 2012. E aí ele veio de um atendimento, né? Que o colega não viu, ele era aposentado pela prefeitura de São Paulo. E aí, depois que ele foi aposentado da prefeitura de São Paulo, ele trabalhou CLT. E aí, 15 anos. O que acontece? Consegui, entrei, ele duvidava, ele falava para mim assim: doutora, não vai dar certo, eu não vou ter 2 aposentadorias, eu não vou conseguir. Ele tem aposentadoria pelo município, né, de São Paulo, e ele tem uma aposentadoria pelo regime geral, porque ele trabalhou 15 anos, né, mais de 15 anos, e ele tinha mais de 65 anos de idade. Porque eu não estava usando aquele tempo que ele já era aposentado pela prefeitura, entendeu? Então, tem possibilidade de ter 2 aposentadorias? Tem. E a gente conseguiu. Isso também foi muito gratificante. Parabéns. Assim, a única coisa que não teria como voltar, ele levou 10 anos para ter a informação correta. Então, assim, eu não consegui ter de volta esses 10 anos que ele não se aposentou. Ele perdeu 10 anos de receber. Fantástico. Tá com Josi. 80 e poucos anos, quase 90, e tá usando, acho que já tá desde 2012 que ele está aposentado pelo regime geral. E deu mais que um salário mínimo ainda. Uau, gratificante, hein? Josi, a gente está chegando na reta final do nosso podcast e, assim, é magnífico ouvir tantas histórias de transformação, como você contribui com a vida das pessoas. E eu tenho certeza que com o que você falou aqui já vai trazer vários insights para várias pessoas. Quem ainda não está no momento de aposentar, fazer esse planejamento. Quem já se aposentou, olhar para isso, porque pode ter uma revisão. E antes da gente encerrar aqui, eu quero te fazer um pedido. Deixa um conselho aqui pro pessoal e fala assim, para quem entendeu isso daqui e entendeu, ficou claro que sozinho não dá para fazer as coisas, ou seja, vai precisar de uma assessoria, de uma instrução, de um profissional qualificado para fazer essa análise, para fazer esse direcionamento. Para quem quer conhecer o teu escritório, se aprofundar nesse assunto, fazer essa análise, pedir esse planejamento, vou pedir 2 coisas para você. Deixa um conselho aqui para quem está ouvindo a gente e deixa também qual é a melhor forma dessa pessoa que está assistindo, que entendeu tudo isso
e quer continuar esse assunto com você no seu escritório, como que ela faz para te encontrar? Então, o conselho, eu acho assim que você tem que ter um autocuidado. Porque hoje você banca a sua família. Você paga as contas, né? E a sua família depende de você.